As paredes da sala de reuniões eram revestidas de vidro, oferecendo uma vista espetacular da cidade abaixo. Os funcionários reuniram-se em torno de uma mesa de madeira escura, o silêncio pesado, os olhos fixos no diretor. O tempo pareceu se estender enquanto os olhos se encontravam, todos prontos para ouvir suas instruções, como em todas as reuniões. Clara Morial, gerente-geral da empresa, era uma figura imponente e com autoridade natural. Seu cabelo loiro impecavelmente penteado, seu terno perfeitamente ajustado, tudo nela parecia pintar a imagem de sucesso. Anos de trabalho árduo na indústria fizeram dela uma mulher respeitada, mas sua ascensão gerou polêmica. Seu estilo de gestão, autoritário e muitas vezes desdenhoso, deixava pouco espaço para discussão ou questionamento. Darius Khani, sentado num dos cantos da mesa, aguardava sua vez de falar. Ele ingressou na empresa há 5 anos, e embora suas contribuições fossem muitas vezes esquecidas, destacou-se pela capacidade de resolver problemas complexos e concretizar projetos. Aos 32 anos, ele era um dos mais jovens diretores de departamento, mas sua pele escura e sua aparência calma e discreta muitas vezes pareciam torná-lo invisível para os outros, a começar pelo diretor. Hoje a reunião centrou-se na estratégia da empresa para o próximo ano. Um momento crucial em que todos tiveram que partilhar as suas ideias e propor soluções inovadoras para o crescimento. Darius sabia que esta era sua oportunidade de se fazer ouvir, de demonstrar a Clara e aos seus colegas que tinha ideias que valiam a pena ouvir. Quando tomou a palavra para delinear seu plano de recuperação para o departamento de marketing, uma ideia inovadora que combinava novas tecnologias e análise de dados avançada, ele nem teve tempo de terminar a frase. Darius, Clara retrucou, levantando a mão para sinalizar sua autoridade. Acho que você não compreendeu totalmente a situação. Esta abordagem é muito arriscada e sua falta de experiência nesta área é evidente. Precisamos de soluções comprovadas, não de ideias abrangentes. Um silêncio pesado invade a sala. Os olhares dos outros funcionários se voltaram para Darius, alguns escondendo seu constrangimento, outros desviando os olhos. Ninguém se atreveu a intervir, por medo de arriscar a sua posição. Clara continuou, com uma confiança gelada. Talvez devêssemos deixar os projetos para pessoas mais experientes. Não adianta propor soluções se elas não são viáveis na realidade. O machado havia caído. Darius sentiu um calor desagradável invadir seu rosto. A humilhação foi tão brutal quanto inesperada. O silêncio na sala de reuniões era quase sufocante. Mas ele se forçou a manter a calma. Ele sabia que se deixasse levar pela emoção, perderia a credibilidade. Contudo, não se tratava de projeto, estratégia ou risco. Era uma questão de respeito. Os murmúrios que começaram a ser ouvidos na sala testemunhavam o mal-estar geral, mas ninguém ousou desafiar a autoridade de Clara. Darius, no entanto, levantou-se lentamente. Ele olhou para Clara, depois voltou a olhar para os colegas, antes de voltar-se novamente para o diretor. Clara, ele começou com uma voz calma, mas firme, vou te dizer uma coisa. As ideias não têm a ver com a cor da pele, idade ou experiência. Elas têm a ver com a disposição de compartilhá-las, de defendê-las e de trabalhar para que elas aconteçam. Se você tem uma visão estreita do que pode ser feito, está no seu direito. Mas não vou me deixar ser humilhado por propor uma solução que você não entende. Ele fez uma pausa e continuou, cada palavra soando com clareza implacável. Passei anos provando meu valor aqui e não vou deixar uma mulher como você me dizer que não tem experiência só porque não pertenço ao mesmo círculo de elite que você. Estou aqui porque mereço estar aqui. Estou aqui porque minhas ideias são importantes. Um calafrio percorreu a sala. Darius não gritou, não levantou a voz, mas sua mensagem foi clara. Os membros da equipe que estavam em silêncio até então começaram a trocar olhares. A tensão no ar era palpável. Clara, desestabilizada por esta resposta, tentou recuperar o controle. Você foi longe demais, Darius. Você não tem o direito de falar comigo nesse tom. Mas Dario não se deixou intimidar. Não, Clara. Foi você quem ultrapassou os limites. Você me tratou como se eu não fosse nada, mesmo sendo seu igual aqui. E não sou o único que pensa isso. Ele então se virou lentamente para os outros membros da equipe, olhando para cada rosto com uma intensidade que eles não estavam acostumados a ver. Ele os fez compreender que o silêncio deles tinha sido tão culpado quanto a atitude de Clara.
O silêncio que se instalou na sala foi quase insuportavelmente intenso. Cada respiração parecia ressoar nas paredes, e o ar ficou pesado com palavras não ditas. Então, pouco a pouco, como uma onda que se quebra, os murmúrios começaram a se espalhar. O que começou como um confronto brilhante entre Darius e Clara transformou-se num momento de despertar coletivo. Os funcionários começaram a conversar entre si, as palavras brutalmente simples de Darius se espalhando como uma onda de choque. O que parecia um simples confronto rapidamente tomou proporções inesperadas. O incidente, embora trágico para Darius, teve repercussões que desestabilizaram o equilíbrio da empresa. Poucas horas depois do ocorrido, um e-mail anônimo começou a circular entre os funcionários. Contou detalhadamente a humilhação sofrida por Darius, mas foi além, denunciando o clima de desprezo e discriminação que reinava dentro dos muros da empresa, alimentado pelo abuso de poder de Clara. Ler este e-mail despertou raiva e consciência coletiva. Os funcionários começaram a fazer perguntas não só sobre a forma como Darius tinha sido tratado, mas também sobre como estes comportamentos racistas e degradantes se tinham tornado tão difundidos, invisíveis, como sombras omnipresentes nos bastidores do trabalho cotidiano. Alguns dias depois, o telefone de Darius vibrou. Apareceu um número desconhecido, o de um jornalista de um diário local. O jornalista, depois de se apresentar, explicou-lhe que um grupo de colegas contactou a redação para denunciar o incidente e abriu uma investigação sobre as práticas de gestão de Clara. A pesquisa deles destacou um padrão recorrente de comportamentos semelhantes dentro da empresa, gestos, atitudes, palavras deixadas sem resposta. Logo, a história de Darius cresceu. A mídia, ansiosa por capturar esta história comovente, abordou o assunto, e o incidente circulou nas redes sociais. As publicações virais alimentaram um fogo de solidariedade em torno de Darius, uma onda de apoio que rapidamente varreu a nação. As semanas que se seguiram foram um turbilhão emocional. Dario, que a princípio se sentiu isolado e vulnerável, percebeu que não estava sozinho. Foi contactado por vários grupos de direitos laborais e de diversidade, cujo apoio lhe deu forças para enfrentar a escuridão desta situação. Os seus aliados ajudaram-no a estruturar a sua resposta, para se preparar para os passos que viriam. Dentro da empresa, a pressão contra Clara tornou-se cada vez mais difícil de ignorar. A diretora, embora tenha tentado minimizar o incidente em declarações públicas, enfrentou pressão crescente de funcionários, acionistas e parceiros de negócios. Uma reunião de emergência foi convocada. O seu conteúdo já era bem conhecido de todos, embora se esperasse, talvez ingenuamente, que o incidente fosse enterrado poucos minutos após o pedido oficial de desculpas. Mas a situação não iria desaparecer tão facilmente. Darius, agora impulsionado por uma nova energia, recebeu um apelo de solidariedade de vários funcionários, que, num acto de desafio e unidade, assinaram uma petição exigindo a demissão imediata de Clara. Eles não estavam mais preparados para permanecer nas sombras da injustiça. A demissão de Clara não foi mais um simples pedido, mas um grito do coração. Um mês depois, as tensões chegaram ao auge durante outra reunião. Clara levantou-se, visivelmente afetada pela situação que estava ficando fora de controle. Ela sabia que a sua posição estava agora enfraquecida, que a sua autoridade tinha sido irremediavelmente abalada. Ela se preparou para defender sua causa, mas antes que pudesse começar a falar, Darius falou, com calma, mas com firmeza. Clara, disse ele, olhando-a nos olhos, você cometeu um grande erro. Mas ainda há tempo para consertar as coisas. Todos nós temos escolhas a fazer, a cada momento. Cabe a você decidir se quer ser parte da solução ou se prefere continuar a ser o problema. Suas palavras ecoaram na sala como um veredicto. Clara, que pensava poder gerir a situação com palavras doces, viu-se impotente face a esta declaração clara. A verdade que ela havia ignorado por muito tempo, a realidade de seu poder equivocado, agora estava clara para todos. Darius, por sua vez, parecia ter encontrado sua voz, uma voz que transportava verdade e justiça, pronta para fazer ouvir a sua mensagem em todo o mundo profissional. A história de Dario não terminou aí. Tornou-se um símbolo da luta contra a discriminação racial no mundo do trabalho, um poderoso lembrete de que as vozes, mesmo as mais discretas, podem transmitir e fazer mudanças. A sua determinação em denunciar a injustiça e a sua capacidade de mobilizar outras pessoas tornaram-se um farol para aqueles que se sentiam invisíveis e oprimidos.
Um homem solitário contra um sistema, mas com aliados invisíveis mas presentes. E, em última análise, esta luta marcou uma viragem, não só para ele, mas para uma geração de colaboradores que não aceitariam mais ser silenciados.